Marighella. Pensei muito se valia a pena fazer um vídeo sobre esse filme, porque é difícil falar desse filme sem entrar em política e eu não gosto muito de palpitar sobre política. Eu acredito que as pessoas que vêm ver os meus vídeos ou leem meus textos ou ouvem meus podcasts, as pessoas estão interessadas na minha opinião sobre cinema e não sobre política. Mas é o primeiro filme do Wagner Moura como diretor, sou fã do Wagner Moura, então bora falar do filme. Vamos para a sinopse do filme B. A sinopse do IMDb estava esquisita, filme nacional, vamos para o filme B. 1969. Marighella não teve tempo para ter medo. De um lado, uma violenta ditadura militar. Do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. Cinebiografia sobre Carlos Marighella, político, escritor e guerrilheiro contra a ditadura militar brasileira. Antes de entrar no filme, só um breve comentário sobre política. Na minha humilde opinião, as pessoas não deveriam ver política com paixão, deviam ver política com razão. Eu não entendo quem torce por um político. O político é um cara que deveria servir a população e ser criticado se ele faz alguma coisa errada, independente de você estar alinhado ou não com os ideais dele. Minha opinião. Falar do Marighella é complicado porque tem gente que admira muito o homem Carlos Marighella, assim como tem gente que acha que ele foi um criminoso, e ambos os lados têm suas razões. Por um lado, o Marighella lutou contra a ditadura militar, o que é um negócio que tem seu valor. Eu respeito muito as Forças Armadas, mas a gente tem que entender que o período de intervenção militar foi um período péssimo na história do Brasil, sabe? Tinha censura, perda de direitos individuais, teve tortura, assassinato, um monte de gente presa sem sentido. Foi um troço muito ruim na nossa história, foi uma mancha muito ruim na nossa história. Eu nasci em 71, eu não vivi isso, mas eu lembro que na minha adolescência, nos anos 80, a gente vivia com esse fantasma de os militares vão voltar, e sabe, era uma sensação ruim. Então, não, intervenção militar não foi uma coisa boa. Mas, por outro lado, o Marighella pregava o uso da violência. E, cara, eu não posso concordar com alguém que achar que é certo você cometer um crime, mesmo que seja contra alguma coisa que seria pior, sabe? Não acho certo você tentar corrigir uma coisa errada se você também está errando, sabe? Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que ele não deveria ser elevado ao patamar de herói. Mas eu não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para falar do filme, então vamos ao filme. Sou fã do Wagner Moura, um dos maiores atores do cinema nacional. O cara fez Os Dois Tropa de Elite, fez Homem do Futuro, fez VIPs, fez Elysium. E aqui ele arrisca na direção. Algumas coisas funcionam, outras não. O filme começa muito bem, tem um plano sequência de assalto a trem que é sensacional. O filme usa muito câmera na mão para mostrar um estilo meio tipo documental. Então tem algumas cenas que são legais nisso, porque o espectador se sente dentro da cena, né? Tem alguns tiroteios com câmera na mão correndo, cara, isso ficou bem legal. Agora, são pouco mais de 2 horas e meia e o filme cansa um pouco. E mesmo com uma longa duração, algumas coisas não ficaram muito bem encaixadas dentro do filme. Vou dar dois exemplos. Um deles é a personagem da Adriana Esteves, que só vale porque é a Adriana Esteves. A gente gosta dela, então a gente quer ver ela em tela, mas se você tira o personagem, não faz diferença. Ah, mas de repente ela estava lá para mostrar um lado mais humano do Marighella. Cara, o filho dele tá no filme para mostrar esse lado mais humano e funciona melhor. E inclusive tem a cena que o filho tenta encontrar com o pai tenta encontrar com o pai. Aquela cena é muito boa. Então não precisava das cenas com a Adriana Esteves. A outra coisa é que, pelo filme, não estou dizendo o que aconteceu historicamente, estou dizendo que pelo filme, parece que o Marighella tinha, sei lá, 4 ou 5 companheiros só, porque você não vê outras pessoas. O filme não mostra ele como um grande líder. O filme mostra ele como um cara que lidava com algumas pessoas só. Você tem filmes como Judas e o Messias Negro, que concorreu ao Oscar agora, que tem cenas com muito mais gente. E o Marighella não tem isso. Não sei se realmente isso na época era só isso, mas pelo filme o que passa é que era aquele grupinho só e só aquele grupinho. Um aviso para os mais sensíveis, sim, mostra a cena de tortura, mas eu até achei que mostrou pouco. A gente sabe que teve vários casos de tortura, a gente sabe que a gente lê relatos de coisas que eram bem feias, a gente já viu isso em outros filmes, que eram coisas bem cruéis. O filme só mostra uma cena meio pesada, mas só mostra uma. Acho que foi uma boa só ter mostrado uma cena. Ah, fiquei com vontade de rever o que é esse companheiro. Sobre o elenco. Eu ouvi gente reclamando da escalação do seu Jorge como Marighella, porque pelas fotos que a gente vê, o Marighella não era negro.
Mas isso não me incomoda, não. O Seu Jorge é um cara que passa um astral legal, e ele é um bom ator, e ele funciona bem pro papel, e eu acho que hoje em dia, em 2021, alguém que reclama de troca de etnia de personagem, sei lá, não vejo muito sentido nisso. Agora, o que me incomodou foi que em algumas cenas ele parece que não está natural. Por quê? Em algumas cenas, parece que ele está lendo um texto. Sei lá, parecia artificial, perdeu naturalidade. Tem outro nome do elenco que me causa sensações dúbias, porque é um cara que eu gostei, mas ele estava caricato demais. O Bruno Gagliasso faz o vilão. É claro que esse é daquele tipo de filme que mostra bem quem é o vilão e quem é o mocinho, né? Então, Bruno Gagliasso é o chefe dos policiais que vai atrás. Ele tá bem boa parte do filme, só que às vezes ele tem umas atitudes que. Sabe? Tipo, tem uma cena que tem um cartaz de Marighella Procura-se. Aí ele faz xixi em cima do cartaz, rindo. E cara, na boa, essa risada de vilão caricato de que vigarista. Não funcionou. No fim, entre altos e baixos, eu acho que vale a pena, porque eu gosto dessa época. Eu acho que a gente precisa ter mais filmes sobre essa época, mostrando ângulos diferentes. Eu acho bacana a gente aprender mais com o cinema. Marighella ainda não foi lançado oficialmente no Brasil e a gente não sabe quando vai ser lançado. Existe uma queda de braço entre a produção do filme e o governo. E existem detalhes burocráticos da Ancine. Eu não sei, eu não entendo muito desses detalhes burocráticos, mas eu sei que existem porque eu sei que é comum um filme demorar anos para chegar nos cinemas. Tá? A gente tem exemplos radicais, como foi o Chateau, que demorou 20 anos. Ele foi filmado em 90, foi filmado nos anos 90 e foi lançado 20 anos depois, sabe? Então, tá, tudo bem que esse foi um caso extremo, mas é comum um filme demorar 3, 4 anos para ser lançado. Só que, por outro lado, a gente sabe que o governo não quer lançar esse filme. Então a gente não sabe quanto dessas burocracias são burocracias normais que todos os filmes passariam, ou se é alguma coisa que estão lá, realmente, vamos atrapalhar esse filme porque eu não quero ver esse filme no cinema. E ainda tem a pandemia no meio do caminho para atrapalhar tudo. Então eu não sei quando esse filme vai chegar, eu espero que ele seja lançado, ou espero que ele chegue em algum streaming em breve. Então é isso, mais uma vez lembrando, se você gostou, dá like, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. E se você quiser fazer algum comentário sobre o filme, comenta aqui embaixo que a gente conversa. Se você quiser falar sobre política, existem outros canais melhores para falar sobre política, porque não curto muito ficar debatendo sobre isso não. Valeu!